12 de outubro é o Dia das Crianças e a data é escolhida para homenagear quem cuida delas. Com esse mote, a Sociedade Paulista de Reumatologia gostaria de parabenizar todos os reumatologistas pediatras e contar um pouco dessa trajetória. Buscamos depoimentos do passado desses últimos 60 anos, aglutinamos com as múltiplas facetas atuais da reumatologia pediátrica e impulsionamos esse sonho ao futuro. Vida longa, sucesso e parabéns à reumatologia pediátrica. A história da reumatologia pediátrica iniciou na década de 1950 com a doutora Barbara Ansel e o Dr. Bywaters em Taplow, na Inglaterra, e desde então serviços foram criados nos Estados Unidos com a doutora Jane Schaller, Earl Brewer e James Cassidy e muitos outros que vieram desde então. No Brasil, o primeiro serviço foi da doutora Wanda Bastos, na década de 1960, e na Santa Casa de São Paulo. E desde então, outros serviços foram surgindo, ainda na década de 1970, no final da década de 1970, Dr. Charles Naspitz e o Dr. José Goldenberg começaram o serviço de reumatologia pediátrica na Escola Paulista de Medicina, a doutora Maria Helena Kiss no Instituto da Criança do Hospital de Clínicas da USP, e tivemos a doutora Sheila também, e outros serviços foram criados, né? E a especialidade cresceu de uma maneira maravilhosa. A criança é um ser em crescimento e desenvolvimento e as patologias reumatológicas eram tratadas pelo reumatologista do adulto. A semelhança de serviços criados pelo exterior, o Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, por meio do professor Fernando José da Nóbrega e professor Charles Naspitz, criaram o setor de reumatologia pediátrica. Eu fui convidado para ser o seu primeiro chefe e desenvolver o serviço, que realmente ocorreu. Assim, eu tive a oportunidade de ter os dois primeiros residentes em reumatologia pediátrica, os doutores Cláudio Ley e Maria Teresa Terrelli. A história da reumatologia pediátrica é mais ou menos a minha história durante alguns anos da minha vida acadêmica. Começa em 1982, quando o então professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP resolve criar as especialidades pediátricas. Para tanto, são convidados os médicos assistentes do grupo de patologia geral, que era um grupo que atendia crianças internadas portadoras de patologias pediátricas e do qual eu fazia parte. Era um excelente pediatra e ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos, ele fazia estágio nos Estados Unidos todo ano e ele viu que lá estavam fazendo as subespecialidades e ele resolveu dividir a pediatria em subespecialidades, como já estava acontecendo nos Estados Unidos. E ele dividiu as subespecialidades e deu para mim a reumatologia pediátrica, para o meu marido, que era pediatra também, a pneumologia pediátrica. E nefrologia para o doutor Júlio, foi tudo dividido assim. E começou a funcionar muito bem. Na Santa Casa tinha a doutora Wanda, que é, sem dúvida nenhuma, pioneira da reumatologia pediátrica no Brasil, com a doutora Silvana Sacchetti. No Rio de Janeiro tinha a doutora Sheila, a doutora Eneida. E, em São Paulo, tinha o doutor Goldenberg, a doutora Mariodete e eu. Esse grupo se organizou e em 1987 nós fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica. Eu confesso a vocês que o congresso foi um sucesso. Atraiu pessoas do Brasil, médicos do Brasil inteiro, reumatologistas, pediatras, e conseguimos trazer 3 convidados estrangeiros. Sempre tínhamos muita gente no nosso grupo. As crianças com doença reumática, com lúpus, com vasculites,
doenças graves, e que a gente ia tratando e estudando e comprando livros novos, porque naquela época tinha aspirina e corticóide. Em 1990, o professor Adel Muib Samara criou, em Guadalajara, ele sendo presidente da PANAR, o setor de reumatologia da PANAR, no qual eu tive a oportunidade de ser o seu coordenador por 8 anos, aonde procuramos estimular a reumatologia pediátrica em toda a América Latina, participando de congressos, jornadas, bem como em associação com os maiores reumatologistas dos Estados Unidos e do Canadá. Nos anos de 1980, existiam serviços de reumatologia pediátrica aqui em São Paulo, em alguns hospitais de ensino não ligados às faculdades de medicina. Em 2 desses hospitais eu tive o privilégio de coordenar a reumatologia pediátrica. Um no Hospital Infantil Menino Jesus e o outro no Hospital Heliópolis, que pertence ao SUS. Esses hospitais tinham um programa de residência médica em pediatria geral. No Menino Jesus conseguimos ser o 4º maior serviço de São Paulo e o 7º do Brasil em número de pacientes e com grande variedade de doenças. Existiu também, no Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, um ambulatório de reumatologia pediátrica ligado à pediatria e coordenado pela doutora Sônia Savaia Richheimer. Nestes serviços foram produzidos muitos trabalhos científicos apresentados tanto em congressos nacionais quanto internacionais da especialidade e que geraram várias publicações em revistas médicas especializadas. Infelizmente, por falta de políticas de saúde, alguns desses serviços de reumatologia pediátrica praticamente sucumbiram, onde do Heliópolis e dos servidores estaduais não mais existem, e o do Menino Jesus ainda perdura, embora de maneira mais tímida. Só nos resta, portanto, lamentar e guardar lembranças de um passado tão rico. Bom, vocês imaginam que isto era assim, noites sem dormir, preparando aulas, lendo teses, corrigindo trabalhos, mas realmente tudo valia muito a pena. E ao final de todo esse tempo, eu deixei no Instituto da Criança alguns profissionais, alguns médicos extremamente capacitados, de quem eu tive o prazer de ser orientadora de mestrado e doutorado, o Dr. Clóvis Arthur, a doutora Lúcia, a doutora Adriana, a doutora Bernadette e todas as pessoas que eles estão formando agora. Acredito que o grupo ficou melhor, maior, com mais competência, e eu me orgulho de ter sido uma pioneira nesse aspecto. A minha paixão pela reumatologia pediátrica continua acrescida da paixão pela reumatologia. A história da reumatologia pediátrica em São Paulo, ela se mistura com a história da reumatologia pediátrica no Brasil. Então, a partir de então, cresceu o interesse na especialidade e hoje nós temos o que podemos ver, inúmeros especialistas já formados, criando serviços e divulgando a nossa especialidade e melhorando o atendimento da criança com doença reumática. O conceito da população é de que as doenças reumáticas são exclusivas de pessoas mais velhas. Em parte, tem razão, pois é na idade adulta que são feitos a maioria dos diagnósticos. Porém, há doenças reumáticas que acometem os latentes, os recém-nascidos e até mesmo o feto. A reumatologia pediátrica atende pacientes desde o período neonatal até a adolescência. É importante pensarmos em doenças reumatológicas, principalmente em crianças com dor em membros, com dores articulares, que podem ou não ter processo inflamatório, crianças com lesões cutâneas, que podem ser acompanhadas de fraqueza muscular, de febre ou comprometimento de órgãos internos. Uma criança que se recusa a andar ou engatinhar, ou, ao fazê-lo, manca ou chora, pode ser sinal inicial de uma doença reumatológica. As manifestações são muito variadas e podem ocorrer a qualquer tempo. O diagnóstico muitas vezes é difícil e, nesses casos, está indicada a avaliação de um reumatologista pediátrico. Uma das idades mais importantes que nós acompanhamos são os adolescentes. Adolescente compreende pessoas entre 10 e 19 anos de idade.
E uma fase muito interessante, porque é uma fase de consolidação, não só do crescimento físico, mas desenvolvimento também dos órgãos genitais e de vários órgãos sistemas, exatamente nesse período onde o ser humano adquire uma independência, começa a pensar no trabalho e na universidade. Os profissionais que atendem os pacientes com doenças reumatológicas, mesmo as doenças crônicas, têm essa capacidade, têm esse olhar de acolhimento, de auxiliar e de estar junto do adolescente, priorizando sempre a sua saúde global, o seu crescimento global. E eu tenho uma grande admiração e respeito aos adolescentes com doenças crônicas que têm alguma doença reumática. O diagnóstico precoce com tratamento adequado fazem com que essas crianças tenham uma infância feliz, sem sequelas e cheguem na idade adulta com o desenvolvimento físico, emocional e intelectual pleno. É importante que os serviços tenham, então, um atendimento de transição, em que o reumatologista pediatra e o reumatologista de adulto se unem para lidar com esses adolescentes quase adultos, no sentido emocional, no sentido da autonomia, no sentido de deveres e obrigações deles, no sentido de eles saberem se orientar, marcar os exames, ver as consultas, tratar do seu próprio tratamento e na sua independência também emocional e financeira. E esses pacientes, quando forem para a clínica de adulto, não percam as suas consultas, continuem com uma boa adesão e que a transferência da pediatria para o adulto não seja um fator prognóstico mau para a evolução dessas doenças deles. No nosso serviço, além de formar especialistas em reumatologia pediátrica, que hoje estão espalhados em diferentes cidades de diferentes estados do Brasil, nós também formamos mestres e doutores e temos um profundo envolvimento com pesquisa. Essa é a característica da nossa universidade. Então, por conta disso, nós podemos e temos contribuído com a produção do conhecimento em diferentes áreas, a começar pelo envolvimento do sistema complemento em doenças como dermatomiosite e lúpus eritematoso sistêmico, também a eficácia e segurança da vacina contra a influenza e contra a varicela em pacientes com doenças reumáticas, e mais recentemente temos podido participar de pesquisas junto a um grupo de pesquisa translacional que envolve pesquisadores de departamentos básicos e clínicos da nossa escola. Nós podemos contribuir para o avanço do conhecimento nessa área tão misteriosa e interessante que é a reumatologia pediátrica. Acredito que o futuro já começou, especialmente esse ano com a pandemia. Muitas ações foram antecipadas, como as consultas por telemedicina, que permitem que qualquer um tenha acesso aos mais diversos especialistas e centros de referência em todo o Brasil e do mundo. Permitiu também a nossa educação médica continuada, com a discussão de casos clínicos complexos, diretamente, por exemplo, de um hospital ou de uma UTI, trocas de experiência entre os reumatologistas de todo o Brasil e também do mundo. Saltos tecnológicos como inteligência artificial, robótica, eu acredito que vão permitir novas formas de tratamento, sim, das nossas crianças com doenças reumáticas, mas eu também acredito que qualquer um vai ter acesso fácil aos algoritmos de diagnóstico e de tratamento dessas doenças. O reconhecimento e a organização científica da reumatologia pediátrica nos direcionam a um futuro com mais respostas sobre os mecanismos que levam crianças e adolescentes às doenças reumatológicas. Essas respostas certamente serão um reflexo do esforço científico atual pelo desenvolvimento de novos testes e critérios diagnósticos e de terapias cada vez mais específicas, eficazes e seguras.
A tendência da reumatologia pediátrica é a formação de grandes redes e de comitês específicos para cada doença, o que tem permitido uma maior integração entre os serviços e a maior participação de diversos centros em pesquisa. E isso vai fortalecer cada vez mais a área acadêmica da reumatologia pediátrica. Isso também tem permitido uma maior inclusão de pacientes nos ensaios clínicos. É possível que os biorepositórios façam parte da rotina desses estudos, e isso só vai ajudar na formação de grandes bancos de amostras mais robustos e que são associados a fenótipos mais específicos e a dados clínicos longitudinais, o que é super importante para a medicina translacional e também para a medicina básica. Acredito que o que realmente fará a diferença para os nós médicos será a humanização nesse atendimento, com uma medicina cada vez mais personalizada, capacidade de entender o próximo, a comunicação empática, a inteligência emocional e o acolhimento durante toda a investigação e tratamento dessa criança e dessa família. Com maior conhecimento em termos de etiopatogenia, certamente melhores critérios de classificação vão ser desenvolvidos e especialmente melhores alvos terapêuticos. Cura é um objetivo que ainda não sabemos se será alcançado em um futuro próximo, mas o completo controle das manifestações clínicas de várias doenças, assim como boa qualidade de vida e aumento da expectativa de vida, já são uma nova realidade na vida dos nossos pacientes, graças aos avanços científicos das últimas décadas. Apesar dos inúmeros desafios que enfrentaremos na prática clínica, as inovações científicas, alinhadas à formação e capacitação de novos reumatologistas pediatras, levarão a reumatologia pediátrica ao período mais emocionante e gratificante do seu desenvolvimento. E nós, reumatologistas pediátricos, nós somos, antes de tudo, pediatras. E nós lidamos diariamente com a medicina com foco na prevenção das doenças. Nós cuidamos do bem-estar emocional, da saúde física da criança, estimulando hábitos de vida saudáveis para que elas possam viver e envelhecer pelo menos por mais de 100 anos. E assim elas possam envelhecer com uma melhor qualidade de vida e com certeza sem atividades das doenças reumáticas. É importante que, além do tratamento médico de qualidade que é feito, e aqui eu parabenizo todos os reumatologistas pediatras de São Paulo, pensarmos também na extensão, na ajuda, na filantropia, na empatia, ajudando os que mais precisam. Então, parabéns para todas as crianças, parabéns para todos os colegas, e vamos seguir juntos, ajudando, cuidando, principalmente aquelas famílias mais vulneráveis, pois o tratamento das doenças reumáticas é complexo e é necessário que todos colaborem, todos participem, captando recursos e destinando esses recursos para um tratamento de qualidade total. Tem vários capítulos escritos de lúpus nos livros de reumatologia pediátrica. Tem que é separada porque a minha bisnetinha diz: eu vou ser pediatra que nem você, viu, bisneto. Bisavó, e vou fazer reumatopediatria.